Vamos lá, galera. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para você que está do outro lado e agora estudando. Vamos iniciar um tema novo, né? Vamos falar um pouquinho sobre serviços públicos. Legal? Coloque aí no seu caderno, por favor. Serviços públicos. Primeira coisa que a gente tem que saber, até mesmo antes de falar de conceito, características, princípios, etc., é colocar para vocês, né, quais são as normas que tratam de serviço público hoje, tá? Basicamente, pessoal, o que nós vamos estudar de serviços públicos hoje é o artigo 175 da CF. Legal? Isso aí é a nossa norma central. A lei 8987 de 1995 é a Lei Geral de Concessões e Permissões de Serviços Públicos, legal? E a lei, que muita gente esquece, 11.079 de 2004. Que lei é essa? É a lei das famosas PPP, Parcerias Público e Privadas, legal? Então essas são as nossas normas, essas representam pra gente o norte, que vão conduzir a nossa aula aí basicamente até o fim do tema serviços públicos, legal? Então, ó, só vou pedir para você copiar, porque eu vou ter que apagar, porque, né, a gente precisa de espaço. Espaço aqui no quadro é algo extremamente útil para a gente, mas ao mesmo tempo também extremamente escasso, legal? Podemos abrir? Podemos, né? Vamos fechar. Aqui, ó, vamos apagar. Em razão disso, o primeiro ponto que você tem que saber é o que é serviço público, ou seja, conceito. Querido, serviço público é uma atividade material. Então, serviço público é uma atividade material prestado por um sujeito estatal. Pessoal, começa a se acostumar com essa nomenclatura aqui, hein? Sujeito estatal. De forma contínua. Legal? E para atender ao interesse público. Querido, isso é serviço público. Então, serviço público é uma atividade material prestado por um sujeito estatal de forma contínua e para atender ao interesse público. Legal? Sim. Professor, quando eu descubro que isso é serviço público, por que o senhor dividiu nesses 4 pontos? Porque é simples. A partir do momento que você descobre o que é serviço público, você também descobre quais são as características dos serviços públicos. Então, todo serviço público, basicamente, ele tem quantas características? Ele tem 4. Ele é uma atividade material. Professor, por que serviço público é uma atividade material? Simples, porque serviço público deve ser prestado de pronto. Serviço público deve ser prestado de imediato. E aqui a gente vai fazer logo uma ressalva, pessoal, olha para cá. A aula de serviço público é aquela aula que você sai, me desculpa a expressão, enojado. Porque você vê que a teoria ela é linda, a teoria tem um monte de coisas assim maravilhosas, mas na prática é um absurdo. Ser sincero, o que você está vendo no Brasil hoje? Quando você procura segurança, saúde e educação, você é atendido de pronto? Hein, câmera? Me ajuda aí, você, rapidinho, vamos lá. Você é formado em direito, cara? Não, né? Então posso perguntar à vontade, né? Você que não é do direito, quando você procura saúde, educação e segurança, você é atendido de pronto? Então tá de sacanagem, né, velho? Então tem uma coisa de errada. Mas a lei, a doutrina, né? O serviço público é conhecido como atividade material. Mas vamos lá, esquece. Se eu fosse você agora, deletaria qualquer coisa na sua cabeça sobre a realidade do serviço público brasileiro. Porque se você ficar preso à realidade do serviço público brasileiro, você não consegue responder a questão. Legal? Além de ser prestado de forma imediata, de pronto, que é uma atividade material, serviço público tem que ser prestado por um sujeito estatal, ou seja, pela própria administração pública ou por um delegatário. Pela própria administração pública ou por um delegatário. Lembrando que essa administração pública,
ela pode ser direta ou indireta. Né? Perfeito? E lembrando que esse delegatário é um particular que pode ser um concessionário ou um permissionário. Então ele pode ser um concessionário ou um permissionário, ok? Então aqui, pessoal, tá muito tranquilo pra gente. Lembrando que o serviço público, ele deve ser prestado, melhor dizendo, pode não, ele deve ser prestado de forma contínua, porque o serviço público, ele não pode parar, não é isso? Ele é de trato sucessivo, ou seja, quando a lei diz que o serviço público não pode parar, a lei está dizendo para a gente que o serviço público não pode sofrer descontinuidade. Ou seja, do dia 1º de janeiro até dia 31 de dezembro, se eu buscar saúde, educação, segurança, eu tenho que ser atendido. Porque o serviço público não pode parar, não pode sofrer descontinuidade. E, obviamente, que o serviço público é para alcançar o interesse público, né? E aqui interesse público como sinônimo de interesse da coletividade, né? Dentro daquela ideia de interesse público primário e secundário, aqui é o interesse da coletividade. Perfeito? Então agora você já sabe o que é serviço público e quais são as suas características. Olha para cá rapidinho. Então, o serviço público é uma atividade material prestada por um sujeito estatal de forma contínua para o alcance do interesse público. Isso é serviço público, é o conceito. Agora, quais são suas características? 4. Serviço público tem como primeira característica ser uma atividade material. Segunda característica, tem que ser prestado por um sujeito estatal. Terceira característica, continuidade. E quarta característica, tem que atender o interesse público e o interesse da coletividade. É isso? É. Agora, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Professor, por quê? Aí, por quê? Tem que me responder. Que eu tenho que saber quais são as características do serviço público. Sabe por quê? Olha para cá para mim, rapidinho. Porque eu posso perguntar para vocês o seguinte, olha para cá, olha aqui rapidinho. A Universidade Estácio de Sá, a UESA, a Universidade Cândido Mendes, né? A Universidade Anhanguera, as universidades privadas, aqui eu botei Estácio para representar, um exemplo. Ela é serviço público? Me ajuda aí, você que está aí do outro lado, né? Até o câmera pode olhar para cá e ver também. Isso aqui é serviço público? A Estácio é serviço público? Sim ou não? Não. Por que não é? Porque ela não é um sujeito, estatal. A Estácio nem é administração pública e nem é um delegatário. Quem é a Estácio? A Estácio hoje é uma empresa, né, que presta serviço de educação, mas não presta serviço público. Legal? O Copador, né, tô falando o nome de um monte de empresa aqui, a exemplo de cátedra, tá? Não tenho objetivo nenhum de fazer propaganda, nem constitutiva nem pejorativa, legal? O Copador é serviço público? Não, não é serviço público. Por quê? Porque o Copador nem é administração, nem é delegatário. Agora vamos lá, ó. A UERJ é serviço público? É, porque a UERJ representa a administração pública. O Hospital Souza Aguiar é serviço público? É, porque o Hospital Souza Aguiar representa a administração pública. Então a primeira coisa que eu tenho que saber sobre essas características é que isso tem importância. Legal? Não é só para eu decorar, é porque isso pode ser perguntado em prova. Te perguntei se a Estácio é serviço público, eu tenho certeza que a maioria em casa falou que é, e não é. Porque a Estácio não é serviço, não é sujeito estatal. Outro exemplo, olha para cá. Lembra aquela obra que o TJ do Rio contratou a minha empresa para fazer? Então a minha empresa AB está levantando esse prédio para o TJ do Rio. Sim ou não? Sim. A minha pergunta de prova agora é clássica. Essa obra é serviço público? Qual seria a sua resposta? Não. Porque serviço público não pode parar. E um dia essa obra vai ficar pronta. E quando ela ficar pronta, ela acabou, chegou ao fim. E serviço público jamais chegará ao fim. Então tem coisas bobas que são perguntadas em prova que parece que, não, mas pega. Porque se você não souber as características dos serviços públicos. Então olha para cá para o quadro rapidinho, ó. Você acabou de saber o que é serviço público, ou seja, o conceito,
e acabou de descobrir quais são as suas características. Isso é importante para quê, professor? Para que no dia da prova ele vai me falar algumas atividades públicas, porque nem toda atividade pública é serviço público, ele vai me falar algumas atividades e eu, de acordo com as características, eu vou julgar se é ou se não é serviço público. Legal? Show de bola. Guerreiros, pula uma linha, coloca no seu caderno. Princípios quanto à prestação de um serviço público. Princípios quanto à prestação de um serviço público. Meus amigos, preste bem atenção aqui rapidinho, ó. Eu vou ter que apagar, não tem jeito, tá? Se você não copiou, vou te dar 5 segundos, já tá virando aqui uma tradição. Eu vou te dar 5 segundos, você vai pausar e você vai copiar, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pausa e copia. Foi? Então volta aqui contigo. Olha aqui. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Quando a gente está diante do tema serviços públicos, uma pergunta que às vezes passa batida, e a gente deixa às vezes de lado, é sobre os princípios quanto à prestação dos serviços públicos. Então, a matéria serviços públicos, ela tem princípios. E o primeiro princípio quanto à prestação dos serviços públicos, para a gente poder organizar isso aqui, é o princípio da adequação. Princípio da adequação. O que diz o princípio da adequação? Que está lá no artigo 6º, caput, da Lei 8987. Aí é fácil, né, professor? O princípio da adequação diz que o serviço público deve ser prestado de forma adequada. Até aí, choveu no molhado. Mas quando um serviço público vai ser prestado de forma adequada? O serviço público prestado de forma adequada, pelo princípio da adequação, legal? Ele diz pra gente que o serviço público tem que atender a outros princípios. Então olha para cá rapidinho. O primeiro princípio sobre a prestação de serviço público é o princípio da adequação. Legal? Sim. Que diz que todo serviço público tem que ser prestado de forma adequada. Legal? Sim. Só que aí, pessoal, olha para cá rapidinho, ó. A lei explica pra gente quando um serviço público deve ser prestado de forma adequada. Aí eu queria que meu amigo abrisse ali, né? Para colocar aí, ó, o parágrafo 1º do artigo 6º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança. Então olha para cá para o quadro aqui rapidinho. Né? Primeiro serviço, né? Primeiro princípio sobre a prestação de serviço público é o princípio da adequação, que diz que o serviço público tem que ser prestado de forma adequada. Mas quando um serviço público é prestado de forma adequada? É quando ele atende ao princípio da regularidade. É quando ele atende ao princípio, além da regularidade, ao princípio da continuidade. É quando, além de atender ao princípio da regularidade, da continuidade, ele atende ao princípio da eficiência. E quando, além de atender regularidade, continuidade, eficiência, atende ao princípio da segurança. E quando, além de atender regularidade, continuidade, eficiência e segurança, atende ao princípio da atualidade. Legal? Sim. Além de atualidade, atender ao princípio da cortesia. Além de atender ao princípio da cortesia, ao princípio da modicidade. E, obviamente, o princípio da modicidade é só para os serviços que são tarifados. Por isso a gente coloca aqui, né, um asterisco. Perfeito? E a gente tem mais um princípio, onde esse princípio não está expresso na lei, mas ele é importante a pampa, fala igual meu pai, a pampa, né, para a prestação do serviço público, que é o princípio da reserva do possível. Princípio da
reserva do possível. Legal? Meu amigo, preste bem atenção, rapidinho, olha para cá. Um princípio, né, leva a outro. É isso, professor? É. Então eu tenho quantos princípios para estudar quanto à prestação de serviço público? 1, princípio da adequação. 2, princípio da continuidade, da regularidade. 3, continuidade. 4, eficiência. 5, segurança. 6, atualidade. 7, cortesia. 8, modicidade. E 9, da reserva do possível. Caramba, professor. Né? Não tá fácil. Mas você vai conseguir aprender e vai passar. Legal? Pessoal, preste bem atenção. O que é o princípio da adequação? Aí você já sabe. Princípio da adequação é aquele que diz que os serviços públicos devem ser prestados de forma adequada, não é isso? Só que o serviço público, para ser prestado de forma adequada, ele tem que ser prestado atendendo a todos esses princípios aqui. Legal? Olha para cá. Tem alguns princípios aqui que eu não vou ver com vocês agora. É o princípio da continuidade e o princípio da reserva do possível. Esses eu vou ver de forma separada. Mas eu vou fazer uma revisão aqui, um geralzão, e depois eu vou ver separadamente esses dois que nós marcamos. Continuidade e reserva do possível. Ok? Ok. Olha para cá. Pessoal, o que é o princípio da regularidade? Na prestação de serviço público, nós não podemos ter surpresa. Na prestação de serviço público, nós não podemos ter surpresa. Que isso, professor? E aí, pessoal, olha para cá. Lamentavelmente, eu falo isso com vocês assim, de coração aberto. Preste bem atenção aqui, olha para cá. Eu, por exemplo, no meu escritório, eu não posso falar para vocês assim, ó, hoje eu vou fazer uma transmissão do meu escritório às 5 horas da tarde. Por que você acha que eu não posso falar isso, hein? O câmera aí que mexe com a internet. Por que você acha que eu não posso falar para os alunos que eu vou transmitir ao vivo lá do meu escritório uma live às 5 horas? Por quê? Porque eu posso chegar lá e não tem internet. Cara, o serviço de internet, pelo menos onde eu tenho, é um problema seríssimo. Eu não posso falar para você agora, câmera, aqui, eu posso você, ó, liga lá para minha casa lá e vê se tem internet, talvez não tenha. Porque o serviço público de internet lá, ele é muito ruim. Na internet no Brasil é um serviço público, telefonia. É muito ruim. Então, ó, lá o serviço público, infelizmente, não tem, olha para cá pro quadro, regularidade. Para mim, seria uma surpresa eu chegar em casa e saber que tem internet. Eu chegar no escritório e saber que tem internet. Quando na verdade teria que ser o contrário, né? Pela regularidade eu não podia ter surpresa nenhuma. Tinha que ter lá, já que eu estou pagando. Legal? Já que é um serviço, eu tenho que usufruir. Então, o serviço público não pode ter surpresa. De uma forma geral, continuidade, o serviço público não pode parar. Mas isso aqui eu tenho que estudar com vocês em separado. Então, pela regularidade, o serviço público não pode ter surpresa. Ele tem que estar lá para eu usufruir. Continuidade, o serviço não pode parar. Não é isso? Eficiência tem a ver, pessoal, com economicidade. O que é isso, pessoal? Economicidade. Olha para cá. A administração pública tem que alcançar o máximo, mas gastando o mínimo. Legal? Infelizmente é isso, tá, pessoal? A administração pública tem que alcançar o máximo, mas gastando o mínimo. Então, por exemplo, só para você entender, isso aqui, pessoal, ó, é fato, existe. Olha aqui, ó. Existem, né? Isso aí quem é matéria de direito administrativo, mais um pouquinho da medicina, mas é mais direito administrativo, ó. A meningite no Brasil, geralmente, né, circulam aqui 6 vírus, né, da meningite. 6 vírus. Sendo que desses 6, 3 são mortais. O índice, né, de letalidade, de sequela, muito alto. E 3 não são. Perfeito? Ou seja, o índice de cura é mais alto que o índice de letalidade. Olha para cá. Qual desses 3 vírus aqui, porque perceba você que desses 6, dividimos em 2 grupos, o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 é o grupo de alta letalidade, o grupo 2 é o grupo de baixa letalidade. Qual que você acha que a administração pública, a União, fornece no posto? Do grupo 1 ou do grupo 2? Do grupo 1, né, pessoal? Porque pela eficiência, a administração tem que alcançar o máximo, mas gastando o mínimo. Ou seja, ela previne as pessoas quanto à morte.
Por exemplo, os nossos filhos, na campanha de vacinação, tomam a vacina que protege esses 3 vírus. Mas os outros 3, se eu quiser, eu pago numa clínica particular. Ou seja, a administração pública está dando uma lição de eficiência. Eficiência, né? Mas vamos lá, eficiência. Gastando o mínimo, mas alcançando o máximo, que é proteger a vida do cidadão. Legal? O resto, se eu quiser ficar 100% protegido, nem sei se tem como ficar 100% protegido da meningite, legal? Eu vou numa clínica particular de imunologia, tá bom? Show de bola, né? Então isso é eficiência, economicidade. Gastar o mínimo, mas fazendo o máximo. Professor, será que isso aqui está 100% correto? Isso aqui a gente lê, pessoal, em texto jurídico. Se de repente você do outro lado e é médico e tem professor, tem 9 vírus da minha... Me perdoe, pessoal. O que eu quero falar para você é o seguinte, é que o Rio, né, o Brasil como um todo, só protege os vírus da meningite que são letais. Os outros, você vai lá numa clínica particular e se torna imune. Por quê? Porque isso é eficiência. Gastar o mínimo fazendo o máximo. Perfeito? Ok. Depois, o princípio da segurança. O princípio da segurança diz que a prestação de serviço público não pode causar risco ao usuário. E aí você lembra, né? Que até bem pouco tempo aqui no Rio soltava pneu de ônibus, não era isso, hein, gente? Não era? Não era isso? O pneu estava soltando e matando os outros na calçada, né? Marquise caía, né? Dentro da ideia da prestação de serviço público, né? Do Estado, de fiscalização. Me dá outro exemplo aí, cara, me ajuda aí, vamos lá. Ônibus, né? É incendiado por traficante. Apesar de tudo, pessoal, de todos esses exemplos práticos, deve estar me falando aí do outro lado, professor, você deve estar ficando maluco, porque na prática não é isso. É, mas a lei diz que a prestação de serviço público tem que ser com segurança, ou seja, não pode causar risco ao usuário. Além disso, o princípio da atualidade, que diz que o serviço público tem que ser prestado de forma moderna, ou pelo menos com a modernidade plausível. E aí vem a questão de prova e te pergunta assim, ó. Será que o Estado do Rio deve construir uma ferrovia que liga o Estado do Rio ao Estado de São Paulo? Ou seja, um convênio Rio, São Paulo e União. Poderia fazer isso? Sim, seria bom, né? É. Mas será que esse trem poderia ser movido a carvão? Hein? Pessoal, óbvio que não, né? Sem falar da questão da sustentabilidade, carvão, Maria Fumaça, né, não é uma modernidade quanto à questão de trem, né? Eu vejo aqui um trem movido, de repente, energia solar, né? Será que a União poderia comprar, né, disquete? Olha aí, vou tentar desenhar um disquete. Você do outro lado, de repente, nem sabe o que é um disquete, né? Você, de repente, tem menos de 30 anos, não sabe, né? Nem viu o disquete. Mas será que a União poderia comprar disquete? Professor, e ela comprou disquete a 1 centavo. Amigo, nem se fosse dado. Por quê? Porque disquete não é tecnologia de hoje. Disquete não atende à modernidade dos dias atuais. Hoje, no ruim, DVD, Blu-ray, pendrive, mas o negócio mesmo é nuvem. Não é isso? É. Por quê? Porque isso atende aos critérios da modernidade. O serviço público tem que ser prestado com cortesia. O que é isso? Serviço público tem que ser prestado com educação. Né? Pessoal, não é um tapete vermelho, não é um tapete vermelho. Mas quando eu entro, por exemplo, num ônibus, numa repartição pública, tem que me dar o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite, o que o senhor deseja. Eu não quero um tapete vermelho, eu não quero um tratamento real, um tratamento de príncipe, né, de rei, mas eu quero um tratamento digno, dignidade da pessoa humana, educação. Legal? E o princípio da modicidade, ou seja, olha para cá, faltou o princípio aqui. Sabia que ficou faltando? Que é o princípio da generalidade, tá? Eu esqueci. Pessoal, antes do princípio da reserva do possível, né? Bota seu caderno aí, por favor. Princípio da generalidade. Generalidade. Aí esse seria o 9º princípio. E o princípio da reserva do possível, deixa ele de fora, tá? Princípio da reserva do possível. Bota ele aqui. Se você botou nesse esqueminha, não tem problema não. Mas vamos ver ele em separado. Tá? Que aí seria o 10º princípio. Tá bom? Agora vamos lá. O que é o princípio da modicidade? O princípio da modicidade diz que aqueles serviços públicos que a gente paga para usar, transporte, eu pago o ônibus para usar, o avião, né? Telefone, eu pago o telefone para usar, né? Esses serviços que são pagos, a água, a energia, serviços tarifados,
A tarifa tem que ser módica. O que é módica? A tarifa tem que ter um preço que todos possam pagar. A tarifa tem que ter um preço que alcance a todos. Por isso que o serviço público tem que ser prestado com generalidade, princípio da generalidade, porque o serviço público deve ser prestado a todos, mas com isonomia, mas com igualdade. Generalidade, que leva à modicidade. Porque não haveria generalidade se os serviços públicos que são pagos, serviços tarifados, tivessem um preço tão alto que todos não pudessem pagar. Legal? Então vamos rever isso aqui e vamos deixar para depois do intervalo vermos o princípio da reserva do possível e aprofundar no princípio da modicidade. Aí, completo. Pessoal, eu tenho quantos princípios quanto à prestação dos serviços públicos? Eu tenho 10 princípios. Primeiro, o princípio da adequação. O que é o princípio da adequação? O serviço público tem que ser prestado de forma adequada. Mas, professor, quando é que o serviço público é prestado de forma adequada? É quando ele tem regularidade, ou seja, não pode trazer surpresas. É quando ele tem continuidade, ou seja, ele não pode parar. É quando ele tem eficiência, ou seja, economicidade. A administração pública faz o máximo gastando o mínimo. É quando ele tem segurança. O serviço público não coloca a nossa vida em risco. É quando ele tem atualidade. O serviço público é prestado com os meios mais modernos possíveis. O que melhor a administração pode pagar, o que ela deve prestar para a gente. Serviço público com cortesia, com educação. Não é um serviço público prestado com frescuras, mas um serviço público pautado na dignidade da pessoa humana. Modicidade. Os serviços públicos que são tarifados, aqueles que eu pago para usar, eles devem ser de forma que todos possam pagar essa tarifa. E generalidade. O serviço público deve ser prestado a todos, mas a todos com isonomia. Legal? E aí eu estou devendo a vocês aprofundar o princípio da reserva do possível e o princípio da continuidade. Princípio da reserva do possível e o princípio da continuidade, ok? Já estamos voltando nesses dois princípios.